O ensino no Brasil é de má qualidade, sendo um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento. Mas a sociedade não pressiona as autoridades a mudar a situação. E os governantes desprezam a experiência internacional no setor. As afirmações estão no livro Repensando a Educação Brasileira. O autor é o convidado do Cidadania. João Batista Oliveira foi secretário executivo do Ministério da Educação, consultor do Banco Mundial e da Organização Internacional do Trabalho. Na obra, lançada em novembro, ele apresenta várias propostas para uma reforma do ensino. Professor João Batista, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que experiências internacionais, que países poderiam dar uma lição ao Brasil? Olha, existem vários tipos de experiência, né? Um de países grandes, outros de países pequenos, experiências que são reformas ao longo do tempo, experiências que são reformas mais dramáticas. Né? Hoje nós temos um pequeno conjunto de países muito pequenos, né, que têm tido saltos dramáticos na qualidade da educação. Né? Os países das pequenas regiões da China, como Hong Kong, né? Um país pequeno como a Finlândia, que em pouco menos de 20 anos fizeram reformas muito profundas e hoje se situam entre os melhores países do PISA. Mas temos países grandes também, como a Coreia, não é? Ou como outros países da Europa, que vêm progressivamente melhorando o seu ensino e hoje também estão em condições de competir com esses gigantes, com esses tigres asiáticos. Então nós temos vários tipos de modelos, de exemplos para seguir. E o que define, existe algum traço em comum entre todas essas experiências? Ou seja, o que o Brasil não está aprendendo com esses países? Olha, o Brasil não aprende a fazer o dever de casa, a fazer as coisas simples. Tem um estudo muito interessante de uma empresa de consultoria, McKinsey, e que ela mostra que o importante quando você vai examinar as reformas de outros países não é você ver o que eles fizeram hoje, mas ver o que eles fizeram quando eles eram parecidos com você. Então, hoje interessa muito mais a gente olhar como era a Coreia 50 anos atrás do que como ela é hoje, ou como era a Finlândia na primeira reforma, do que a Finlândia na segunda reforma. Quer dizer, essa adequação à natureza do problema é o primeiro passo para se copiar. A segunda é que não tem como inventar nada de novo. Né? A educação, a escola é um conjunto de coisas conhecidas. Tem o professor, tem que ter um diretor, tem que ter um programa de ensino, tem que ter avaliação, tem que ter supervisão, tem que ter incentivos para as pessoas. A forma de fazer isso pode variar no tempo e no local, mas essas coisas têm que ser feitas de uma maneira harmônica, sincronizada. E leva tempo, tem que fazer de baixo para cima, uma coisa de cada vez. Qual é o peso que a tecnologia, as últimas tecnologias, tem na qualidade da educação? Zero. Nenhum país do mundo tem evidências de que ao introduzir tecnologia a coisa mudou. Mas nenhum país do mundo, nem os mais ricos, nem os mais pobres, desleixa a tecnologia, porque ela inevitavelmente será um elemento fundamental da educação. Então todos os países têm experimentado, têm introduzido as tecnologias, mas ela ainda não fez impacto. E qual que é a razão pela qual ela não teve impacto dentro da escola? Fora da escola ela tem muito. Porque a estrutura organizacional da escola terá que mudar para que a tecnologia faça efeito. Enquanto nós tivermos essa metodologia, ano letivo, horas-aula, turmas organizadas dessa forma, a tecnologia não será eficiente. Ela só começará a ser eficiente quando a gente destruir esse arcabouço, como a escola se organiza, para que a tecnologia possa se expressar da maneira que lhe é natural. Mas isso é uma reforma que nenhum país do mundo ainda começou. Temos apenas pequenos experimentos. Por onde o senhor começaria esta reforma aqui no Brasil? Olha, é muito difícil responder essa pergunta, porque qualquer primeiro passo só será um passo se tiver outros em seguida. E esses outros têm que ser planejados e pensados de maneira articulada. Quer dizer, o que dá certo não é fazer uma coisa, mas pensar um conjunto e começar fazendo coisas concretas. Na educação, o elemento mais importante na educação, da forma que a gente conhece, é o professor. Então, a qualidade de um professor, você ter um professor bem formado, que conhece o instrumental, que conhece o conteúdo, que conhece as técnicas e sabe encantar os alunos, motivar os alunos, é e será essencial em qualquer sistema educativo. Mas um professor sozinho, sem as outras coisas em torno dele, o currículo, o diretor, a organização escolar, a supervisão, o incentivo, ele não vai longe sozinho.
É notório, assim, público e notório, que o professor no Brasil é mal pago comparativamente com outros países. O senhor acha que esse é o X da questão? Não, a afirmação não é verdadeira. Não é? Quer dizer, todos os estudos comparando o salário relativo do professor com outras ocupações no Brasil e fora mostram que ele é pago dessa forma porque o brasileiro é que não ganha bem, não é o professor que não ganha bem. Não é? Nós estamos aqui no Distrito Federal, a média do salário dos professores da rede pública do Distrito Federal é R$ 8.000. Então não se pode dizer que no Brasil isso é um mau salário. Tem professores que não ganham isso. Essa não é a questão principal. A questão principal é, na forma como a educação organizada e estruturada, ela não consegue atrair para ser professor as melhores pessoas. Essa que é a diferença. Tem países que conseguem fazer isso, mesmo não pagando salários diferenciais. Este é que é o pulo do gato que o Brasil ainda não conseguiu fazer. O senhor defende, no tocante à escolha dos professores, o senhor defende que sejam selecionados apenas, me corrija se eu estiver errado, apenas os 25% mais bem colocados nos vestibulares e demais acessos, de exames de acesso às universidades. Somente esses poderiam se tornar professores, é isso? Olha, nos países que têm melhor desempenho acadêmico, são aqueles que conseguem recrutar professores entre os 25% a 30% melhores. Então, o que eu estou refletindo é apenas a experiência dos países mais bem-sucedidos. São aqueles que conseguem pegar, na nata da turma do ensino médio, aqueles que têm o maior potencial acadêmico. Não é? E o senhor também afirma que a capacitação permanente no Brasil, se eu não me engano também, não funcionaria. Por quê? Olha, a evidência mostra que nós temos décadas de investimentos em capacitação. Quando você olha os dados do censo escolar, a quantidade de dias e horas que os professores brasileiros são capacitados é gigantesca, não tem proporção com nenhum outro país do mundo, e isso não se reflete nas notas dos alunos. Então, a única conclusão lógica é que isso não funciona, e o custo disso é muito caro. A razão pela qual isso não funciona é dupla. Não é? De um lado, muitos professores não têm a base suficiente para poder se aproveitar desse tipo de curso. E a segunda é que a maioria desses cursos são dados por pessoas que não têm convivência com a escola. São teorias, são ideias que não têm aderência ao cotidiano, às necessidades do professor. Então, as duas razões é que explicam esse fracasso. O senhor disse que o salário do professor, quer dizer, não é o X da questão. Agora, me parece que muitas pessoas, a carreira de professor já foi atraente no passado. Hoje não é por falta de incentivos? Olha, a carreira do professor foi atraente no passado, não pelo salário. Não é? Quer dizer, eu venho do passado, eu sou professor de escola pública, fiz concurso na escola pública, não pelo salário. Não é? Havia várias razões, era uma cultura diferente, um mundo diferente. Não é? Você tinha, de um lado, as moças, não é? Que não tinham acesso a outros mercados de trabalho e tinham no magistério uma profissão que era chancelada, tolerada ou aprovada pelos pais, pelos noivos, não é? Então, isso aí já dilui um pouco o salário. E você tinha pessoas idealistas e que viam na ocupação de professor uma profissão respeitável. Não é? Quer dizer, eu me formei na minha época para ser professor. Depois eu formei em outras coisas. Não é? Então era algo natural, mas não era pelo salário. Não é? Agora, é importante ter salário? Sim, mas é importante ter salário, ter carreira e ter uma série de outros fatores que vão atrair pessoas talentosas para essa ocupação. Seja como uma ocupação permanente, seja como, eu sugiro no livro, eventualmente uma ocupação transitória. Né? Transitória para quem já tem uma profissão e quer ficar algum tempo no magistério, ou transitória para quem queira ficar no magistério por algum tempo e depois se encaminhar para outras coisas na vida. Não há por que se pensar que tem que ser uma opção pela vida inteira. Agora, essas pessoas que, como o senhor disse, viriam de outras áreas, não seriam professores de origem, de que maneira elas poderiam ser atraídas e será que elas teriam a metodologia, seriam capazes de em pouco tempo ter a pedagogia necessária para transmitir o que sabem aos alunos? Olha, vários países têm iniciativas nesse sentido. Né? Alguns países têm porque eles não têm um curso específico de formação de professores. Eles pegam professores graduados em qualquer disciplina e depois fazem a formação dele, seja em serviço, seja na universidade. Então, essa experiência existe em vários lugares. O que é importante é o perfil. Quer dizer, o que é que a pessoa precisa para ser um bom professor? Não é um título A ou B ou C de diploma. Ele precisa de conhecer muito bem o conteúdo do que ele vai ensinar, ele tem que dominar as metodologias, as técnicas daquela disciplina
E ele tem que gostar de ensinar, ele tem que ter afinidade com o aluno, saber motivar o aluno, saber desafiar o aluno. Então é muito mais uma questão de perfil das pessoas, de competências, do que do tipo de diploma que ele tem ou que não tem no dado momento. Agora, o grande desafio, seja para essa pessoa que veio de outra profissão, seja para o professor novo, é a existência nas escolas de um professor mentor, de um professor mais velho, mais experiente, que vai ensiná-lo, que vai engajá-lo no cotidiano da escola. E isso é uma prática que o Brasil não tem, né, mesmo porque ele parou de desenvolver bons professores e bons mentores. Isso tem que ser recuperado se a gente quiser fazer um avanço grande na educação. Na sua visão, é fundamental haver a massificação das escolas de tempo integral? Olha, o tempo que o aluno estuda é diretamente relacionado à aprendizagem dele. Quanto mais tempo ele estudar, mais ele vai aprender. A ideia de tempo integral não está diretamente vinculada a mais tempo de estudo ou mais tempo de ensino. Muitas vezes você faz o tempo integral, mas você não tem mais português, mais matemática, mais ciências. Então depende do que vai se fazer com esse tempo integral. No Brasil hoje, dada a equação financeira da educação, qualquer aumento de oferta na educação, seja de mais anos, seja de mais tempo, significa esgarçar mais os recursos existentes. Então é muito pouco provável que isso vá melhorar a qualidade e é quase certo que isso vai diluir recursos e, portanto, piorar a qualidade. Bem, já que o senhor tocou na questão da verba, na questão dos recursos, o senhor acha que o Plano Nacional de Educação, que prevê que em 10 anos tenhamos 10% do PIB investido em educação pública, o senhor acha que isso resolveria a questão, ou seja, teríamos mais escolas em tempo integral e várias dessas propostas que o senhor mencionou contempladas? Olha, eu não tenho bola de cristal, eu acho muito difícil que um país, nas circunstâncias do Brasil, vai conseguir investir 10% em educação, sobretudo porque a nossa população está envelhecendo, você tem menos crianças nascendo e mais pessoas ficando velhas durante muito tempo, não é? E você tem um sistema de financiamento de gastos na educação que é extremamente ineficiente. Então, quanto mais dinheiro você colocar nesse sistema, mais ineficiente ele fica. Eu vou dar só um exemplo. A questão dos professores da ativa e da inativos, aposentados. E o professor trabalha 25, 30 anos, então o tempo de aposentado dele é muito grande. Para os professores da ativa, você tem um Fundeb, que paga o salário deles. Para os outros, você não tem. Então, ou algum estado e município tem fundo de pensão, ou não tem nada. Hoje, essas duas folhas de pagamento são mais ou menos do mesmo nível. Né? E hoje, na maioria dos lugares, o aumento do professor da ativa transfere para o professor aposentado. Então, imagina que você queira aumentar substancialmente o salário dos professores da ativa. Você vai aumentar essa folha para a qual não tem cobertura. Esse é um exemplo. Né? O outro exemplo, hoje nós temos no Brasil mais ou menos 1,5 milhão de turmas de alunos. E nós temos 3 milhões de contrato de trabalho de professor. Então, só para uma conta simples, né, se você tivesse só o necessário, você poderia pagar o dobro. Então, antes de consertar essas ineficiências gigantescas, quanto mais dinheiro você colocar nisso, mais vai aumentar a ineficiência. E aí não tem dinheiro que chegue. O senhor, se eu entendi, o senhor acha que o tempo, os professores se aposentam muito cedo, de maneira que a folha de inativos quase que iguala a folha de ativos, é isso? Você tem uma questão do tempo e você tem uma questão da regra, né, de passar o mesmo salário, o mesmo benefício. Então, se você passa o mesmo benefício e quer melhorar muito esse aqui, você tem que gerar caixa para esse aqui. Né? Esse dinheiro não está no orçamento nacional. O que o senhor acha no tocante... existe uma proposta aqui do senador Cristóvão Buarque de federalizar a educação básica, passar a ser uma atribuição da União. O professor, em qualquer parte do país, seria um funcionário, um servidor da União. O que o senhor acha dessa proposta? Olha, eu já participei de debates com o senador Cristóvão a respeito disso. Não é? Eu acho que a vocação brasileira é uma vocação de um sistema federativo, não é? Em que as unidades federadas, municípios, estados, têm historicamente, tradicionalmente, as suas atribuições. E nós temos nesse mesmo país também uma tradição de que, com raríssimas exceções, né, as questões que são federais tendem a enrijecer. Né? Então, quer dizer, imagine um país que tem 5.500 municípios, né, um sistema de administração central de professor. Né? Como é que você vai repor o professor? Como é que você vai substituir? Como é que vai transferir? Então, são coisas que, se não forem pensadas no seu detalhe, pode criar um enrijecimento brutal.
Não é? A outra questão é quem que vai supervisionar essa pessoa. Não é? Como é que você vai montar um sistema de supervisão se você tem funcionários no país inteiro para supervisionar? Então, nós não temos nenhum modelo organizacional no mundo que daria ideias de como administrar isso aí. Não me parece que a ideia mais feliz, eu acho que o governo federal no Brasil teria outras funções muito mais importantes, ele poderia dar contribuições muito mais relevantes se ele se limitasse a fazer algumas coisas determinadas que todos os governos centrais costumam fazer nos vários países do mundo. E que atribuições seriam essas da União e quais seriam as atribuições dos estados e dos municípios no modelo ideal? Olha, valendo, quer dizer, eu não estou partindo do zero, mas valendo a tradição brasileira, que já tem uma orientação histórica de você municipalizar as séries iniciais e a pré-escola, deixar o ensino médio com o Estado, não é, e o ensino superior ou no setor privado. O senhor não mudaria isso? Não, quer dizer, respeitando essa tradição, porque você mudar qualquer coisa é muito difícil, não é? Quer dizer, o caminho óbvio seria você ter um sistema básico de regulação, não é, de coisas básicas. Você teria, por exemplo, financiamento, aperfeiçoar o sistema do Fundeb. Não é? Dá um exemplo. Quando o Fundeb foi criado, não é, e depois o Fundeb, ele foi pensado primeiro para priorizar ensino básico e segundo para ordenar a repartição de recursos entre estados e municípios. E nesse momento o Brasil tinha ainda carências de vagas, tinha aluno fora da escola, um punhado de outras coisas. Hoje está todo mundo na escola e você tem mais gente na escola do que deveria ter, de pessoas que não foram da idade certa, de repetentes, etc. Então hoje, por exemplo, seria interessante, do ponto de vista de ordenamento nacional pelo governo federal, não é, se ele repassasse os recursos por habitante, por criança de 7 anos, de 8 anos. E não por aluno matriculado. E não por aluno, porque como está todo mundo lá, ele maximizaria a condição do município ou do Estado de usar melhor esse recurso e não usar em caixinhas compartimentalizadas como é hoje. Você poderia usar essa estratégia para promover a separação. Então, ensino fundamental do município, tudo bem, está aqui, ensino médio do Estado está aqui. Então, há várias coisas do ponto de vista de gestão estratégica de recursos que o governo federal poderia fazer. A outra coisa é ter parâmetros básicos de currículo, não é, para as séries iniciais e a diversificação do ensino médio, que é o grande gargalo do país. Não é? Isso depende de ação, iniciativa e legislação federal. Uma terceira coisa seria normas gerais para professor. Não é? Quem pode ser professor no país? Não é? Quer dizer, o governo tem na mão várias universidades federais, o governo tem na mão a regulação do ensino superior. Então, nós temos cursos ruins de formação de professor porque a regulação é mal feita. Isso poderia ser feito. Não é? E mais do que tudo, o governo federal, ao invés de criar 1001 programas de incentivo, que acaba distraindo os estados e municípios, de criar programas de competição em que os estados e municípios, com propostas inovadoras, adequadas às suas realidades, postulassem esses recursos que seriam avaliados e as boas experiências difundidas. Então, ao invés de competir, de intrometer nas escolas, estados e municípios como é hoje, o governo podia ter uma ação mais restrita, mas de muito maior impacto. Esses são apenas alguns exemplos para responder a sua pergunta. No tocante aos currículos, o senhor acha que, assim, resumindo, o aluno que sai da escola é um aluno que não pensa, ele tem um senso crítico, eu posso estar exagerando, mas ele não tem o senso, a escola não o prepara para ter senso crítico. E o senhor acha que defende uma valorização, uma ênfase nas humanidades que hoje não existe? Ou uma ênfase maior no ensino de humanidades? Olha, a função da escola, pelo menos historicamente e tradicionalmente, é ajudar as pessoas a entender o que aconteceu no mundo até hoje, né? O que os seus antecessores produziram de conhecimento, de ideias, né? Que ideias são essas, e você ser capaz de analisar criticamente essas questões e, se não gostar, criar novas. Produzir ciência, produzir tecnologia, produzir arte, etc. Então, é transmitir a cultura e permitir às pessoas modificar essa cultura, formar um cidadão crítico. Não é? Então, o currículo devia se concentrar naqueles conhecimentos que ajudam a isso, né? Os conhecimentos instrumentais, a língua e a matemática, né? Um conhecimento científico básico. E, a partir daí, por meio de estratégias adequadas, que aí não é currículo, já são estratégias, levar as pessoas a aprender pouco, mas em profundidade, das grandes questões que sempre preocuparam as pessoas no mundo. Isso que é formar cidadão crítico, e não dar um punhado de matérias, né, e ocupar o tempo das pessoas e não deixá-las pensar. E o senhor também defende a proposta de que no ensino médio haja mais opção para o aluno, menos disciplinas obrigatórias? Não é apenas isso. Não é? Você olha qualquer país industrializado,
qualquer um dos 50 países, né, que participam do PISA, todos eles têm um ensino médio descentralizado, tipos diferentes de escola. Uma escola mais voltada para formar pessoas que vão para o ensino superior e a maioria das escolas, que vai de 30% a 70%, voltadas para a formação de pessoas para o mercado de trabalho. São os cursos técnicos de nível médio. No Brasil se criou uma ideia da tal educação geral obrigatória para todo mundo. E olha o que acontece. Menos de 50% de quem começa o ensino médio termina o ensino médio. Então, isso é totalmente inadequado. Veja o Enem. Nós temos 2 milhões de pessoas que concluem o ensino médio, este ano, por exemplo, e 8 milhões e meio de pessoas que fizeram o Enem ou se candidataram ao Enem. E se chama o Enem de avaliação do ensino médio. Quer dizer, não tem nada a ver com o ensino médio. Então, o Brasil perdeu essa noção. Não é? Quer dizer, ao sacrificar todo mundo, a ideia de que todo mundo tem que ir para a universidade, quem não for um derrotado, ele acaba derrotando a esmagadora maioria dos jovens. E isso porque nós não temos uma diversificação de opções, de tipos de escola, não é só de matéria, dentro do ensino médio, como é em todo o mundo. O senhor acha que os empregadores, os potenciais empregadores, teriam um papel maior nessa visão que o senhor está dando, assim, no sentido de mostrar que competências eles precisam? Olha, isso é bastante conhecido. Quer dizer, a grande questão do empresariado no Brasil, dos grupos organizados da indústria do comércio, é não pressionar por uma educação básica de qualidade. Não é impressionante como a educação, que é o recurso mais importante para o desenvolvimento econômico, não ser o alvo da principal reivindicação dos empresários no Brasil. Isso realmente não dá para entender. Agora, quanto ao tipo de formação, o que nós temos hoje? Hoje nós temos um mercado de trabalho, não é, que vai mudando de cara a cada dia. Não é? Nós temos desafios novos, tecnologias novas. Não é? Você vê a indústria hoje ocupa um papel bastante reduzido no seio de qualquer economia, inclusive no Brasil. Não é? Você tem uma grande área como a agroindústria, que tem poucas atividades, porém de alta tecnologia, dirigir um trator, uma colheitadeira, acompanhar a Bolsa de Chicago. Então você tem mudanças e para isso você tem que ter um sistema de escolas vocacionais ou técnicas que sejam muito ágeis para adaptar o seu currículo a essas novas realidades. Então você tem uma mistura, sim, de experiência do empresário com leitura de mundo, do mundo internacional e do mundo compatível com a nossa economia. Agora, o que nós podemos observar olhando a economia brasileira é que 70% dos empregos estão no setor de serviço. Loja, vendedor, entregador. E é para isso que precisa de formar as pessoas, para que todos os serviços sejam de boa qualidade. Professor, gostaria que o senhor mostrasse aos telespectadores a capa do seu livro, né? Já está disponível nas livrarias, Repensando a Educação Brasileira. E gostaria de agradecer a sua presença aqui, estamos chegando ao final do programa e esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Cidadania. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado. O Cidadania conversou com o professor e consultor João Batista Oliveira, que acaba de lançar o livro Repensando a Educação Brasileira. As críticas e sugestões do telespectador são bem-vindas. Ligue para 0800 61 2211, que é o número do Alô Senado, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, baixe, se quiser, qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau.